Olá! Continuando a nossa jornada aqui da boa esposa, que a mulher virtuosa edifica o seu lar, mas a tola o derriba com as próprias mãos, né? Que a gente viu lá em Provérbios. Nós vamos continuar aqui no livro de Esther, falando então agora sobre a esposa virtuosa. Então Esther é o exemplo. Nós vimos que a rainha Vasti foi deposta, tirada do seu lugar de honra por ser uma esposa tola. E nós vemos que Esther foi colocada num lugar de honra porque ela foi uma bênção, porque ela foi uma mulher de virtudes. Então, ali em Esther 2, no versículo 16, diz assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então Esther, uma menina órfã criada pelo seu primo Mordecai, ela também foi levada. Quando Vasti foi deposta, o rei mandou que todas as virgens do reino fossem levadas ao palácio e fossem preparadas para chegar ao conhecimento do rei, porque ele queria uma nova esposa. E no dia em que Esther foi levada ao rei, ele amou ela mais do que todas as outras que ele já tinha visto. E escolheu ela como esposa e rainha e colocou nela a coroa. Então a gente vê que Esther foi coroada, ela foi feita esposa no lugar de Vasti. Tudo que nós fazemos, a gente falou, né? Tudo que nós fazemos será visto como um exemplo para outras mulheres. Quando nós somos uma mulher sábia que edifica a nossa casa, as outras mulheres vão se inspirar em nós. Nós somos falhas, nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Muitas vezes a gente erra dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Não é que nós vamos ser perfeitas, nunca seremos perfeitas. Mas nós temos o exemplo de Esther. Esther era uma mulher de virtude, uma mulher temente a Deus, criada na presença de Deus, com princípios, e ela foi levada a ser rainha, no lugar de uma esposa que foi terrivelmente afrontadora do seu marido na época, né? Por quê? Porque hoje talvez você pense assim: ah, mas ela só não quis chegar na presença do rei, ah, ela só não quis ir lá, eles estavam bêbados, de repente ela pensou, ah, eu vou chegar lá. Mas era um costume da época. E hoje muitas mulheres também fazem desfeita para o seu marido e acham que não é nada. Mas tudo vai ter uma consequência. Esther foi levada e hoje ela é um exemplo para nós a ser seguido. Por quê? Porque Esther, ela era tão sábia, ela era tão temente a Deus. Esther, ela dá exemplos para nós. Por quê? Quando veio o perigo de morte, né, dos judeus, a gente vê, se você continua lendo, eu quero que vocês leiam todo o livro de Esther nesses dias, você vai ver que eles foram odiados por Amã, que era um dos amigos do rei Assuero. E ele decide que quer matar todos os judeus, mas eles não sabiam que Esther era do povo judeu. E aí, quando Esther fica sabendo, o tio dela, o primo dela, né, que criou ela como fosse o pai dela, ele diz pra ela: Esther, você precisa nos ajudar. Mas ela já estava bem colocada dentro do reino, ela já era rainha, ela já era esposa do rei. E ela fica, né, ah, mas o que eu vou fazer? E aí o primo diz assim pra ela: você acha por que você é rainha? Por que você foi colocada aí? Dentro de um palácio como rainha? Se você não fizer a sua parte, Deus vai levantar outra pessoa vai fazer. E aí eu vejo que nós temos um papel importante dentro do nosso casamento. Ou você acha que Deus te colocou dentro da tua casa, dentro do teu lar, ou você acha que você tem esse marido por quê? Por um propósito. Se nós não cumprirmos nosso propósito, o que acontece? Deus vai usar outro para cumprir. Mas
você, esposa, não queira que Deus levante outra esposa para o seu marido para cumprir o propósito que Deus tem para ele. Deus tem um propósito para cada casal, cada família, mas depende de nós. Se formos a esposa tola, vamos perder o nosso casamento. Se formos a esposa tola, seremos colocadas em segundo plano, tiradas da presença do marido, e Deus levanta outra esposa. É a consequência. Muitas mulheres têm sofrido, muitas mulheres foram trocadas, muitas mulheres foram até de repente pensaram que injustiça, eu fui trocada. Mas como você tem sido como esposa? Esther foi colocada lá como esposa por um propósito, salvar o seu povo. Você está dentro do seu casamento para ser ajudadora do seu marido, para levar a palavra do Senhor para outras famílias através da tua vivência, o teu testemunho. Talvez você não vá pregar num altar, você não vai pregar lá no culto, você não vai evangelizar pessoas, mas o teu casamento vai testemunhar e vai fazer outros casamentos serem restaurados ou serem derribados. Então, Esther é colocada ali como rainha, e no momento em que ela precisou entrar na presença do rei sem ser convidada, o que o rei fala para ela? A gente já viu, quando chegava na presença do rei sem ser convidado, ele tinha que estender o cetro ou a pessoa era morta. E Esther, Vasti não quis vir à presença do rei. E Esther entrou sem ser convidada. Olha só, uma foi convidada e não quis, a outra não foi convidada e entrou. E o que o rei faz? Ele diz para ela: Esther, o que você quer? Até a metade do meu reino eu te darei. Esse é o presente da esposa virtuosa. Você vai ter tudo do seu marido. Quando você é a esposa que sabe se calar, que sabe o momento certo de conversar, que sabe o momento certo de agir, quando você precisar se impor, quando você precisar dizer o que tem que ser dito, o seu marido vai ouvir. Porque aí sim ele vai ver, a minha esposa é uma esposa virtuosa. Se ela está falando, é porque ela tem razão. Amém? Esse é o maior presente para nós esposas. Então venhamos hoje tomar o exemplo de Esther para sermos mulheres de virtude, mulheres honradas, que Deus vai colocar num lugar mais alto, um lugar de realeza. Somos filhas do rei, eu tenho dito isso aqui. Somos mulheres chamadas e escolhidas por Deus. Como eu disse, talvez você não vá pregar num púlpito, mas você será o canal da glória de Deus dentro da tua casa, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, na vida de outras pessoas. E algo que eu quero dizer para você: o seu casamento é um exemplo para os seus filhos. Os seus filhos, quando crescerem, eles vão ver: eu quero ser uma esposa como a minha mãe. Eu quero ter um marido como meu pai. Eles vão observar. Os nossos filhos nos observam. Eles são esponjinhas, eles estão recebendo tudo, observando tudo. O jeito que você é com o seu marido vai dizer muito para o seu filho que tipo de mulher ele vai ter. Vai dizer muito para sua filha que tipo de esposa ela vai ser. Cuidado. Nós estamos sendo um exemplo primeiro dentro do nosso lar e depois lá fora para as mulheres que têm convivido conosco. Esse é o tempo que Deus está levantando mulheres improváveis, esposas virtuosas que vão fazer a diferença. Deus quer restaurar famílias, casamentos, e nós temos o privilégio de sermos um espelho para outras mulheres. Que Deus te abençoe e que você seja, a partir de hoje, uma mulher como Esther, que honra seu marido, que obedece e que sabe o momento certo de falar, de se colocar, de colocar a sua vontade. E aí você vai ouvir do seu marido: até a metade do meu reino você vai ganhar. Amém? Deus te abençoe.